Olá, boa noite. Veja o que é notícia hoje no mundo rodoviário. Novidade: obras da rodoviária de Maringá devem ficar prontas até o fim de 2023. Ministério Público quer parecer da SP Trans sobre o fim dos ônibus a diesel em São Paulo. Frota velha e o povo passando sufoco. Transporte urbano de Natal no Rio Grande do Norte vive péssima fase e população reclama da qualidade do serviço. E ainda as últimas notícias das eleições. Veja mais cidades que oferecem transporte gratuito no dia da votação. Esse é o Jornal do Ônibus, que tem a mais completa cobertura dos fatos do mundo rodoviário e onde você sempre sabe mais. O transporte público de Natal no Rio Grande do Norte é alvo de reclamações diárias de passageiros, que enfrentam dificuldades para utilizar ônibus na capital potiguara. Antes mesmo da pandemia de Covid-19, o sistema já era falho e funcionava com veículos insuficientes para a demanda. Com a crise sanitária, o problema se agravou. Diversas linhas foram retiradas de circulação ou passaram a circular com menor frequência, o que causou a revolta dos usuários. Mesmo com a reabertura do comércio, volta às aulas e demais atividades presenciais, a frota de ônibus na capital potiguara segue reduzida e há uma problemática acerca da retirada de linhas de circulação, algo que aconteceu sem aviso prévio à população. Ao todo, 34 linhas foram devolvidas ou suspensas ao longo dos últimos 2 anos. A população diz que as empresas são compradas, já que muitos passam o dia todo no ponto e o ônibus não passa. Eles prometem a volta total das linhas, mas isso nunca acontece. Há linhas em que os intervalos chegam a ser de 2 ou 3 horas. Fora a frota ser velha, o sol e a chuva também trazem grande impacto no conforto e na espera dos ônibus, onde as paradas não têm o mínimo de cobertura. A situação não é boa e a população tá na bronca, cobrando mais ônibus rodando. Até porque você ficar o dia todo trabalhando, sair do serviço cansado e o ônibus não passar é uma palhaçada, né? Além dos atrasos, a estrutura do transporte natalense é péssima. A população pede urgentemente o aumento da frota e depois, no longo prazo, a melhoria na qualidade do serviço, pondo ônibus mais novos e melhores para rodar. Além da falta de conforto, os horários vêm mudando constantemente, o que vem causando raiva na população de Natal. Com a falta de ônibus, a lotação, principalmente nos horários de pico, é inevitável, onde quem mais necessita do ônibus passa sufoco, viajando nas portas, correndo grande risco de sofrer um acidente. Além do ônibus já passar cheio, o carro vai enchendo ainda mais durante a viagem. Uma reclamação constante também é sobre o cartão Natal Card, que tem sido às vezes muito ineficiente, já que como o ônibus demora para passar, a integração sempre é perdida. Passageiros relatam também uma rotina cansativa e desgastante, e dizem que o transporte por aplicativo tem um conforto e agilidade maior, porém o custo não cabe no bolso da população trabalhadora. Difícil a situação, não é mesmo? Do Nordeste, vamos ao Sudeste. A polêmica do fim dos ônibus a diesel em São Paulo continua repercutindo. O Ministério Público de São Paulo deu 10 dias para que a gestão do prefeito Ricardo Nunes explique a proibição repentina da entrada de ônibus a diesel no sistema gerenciado pela SP Trans. Esse, com certeza, foi o assunto mais comentado da semana. O ofício foi assinado pelo promotor Paulo Destro, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, feito no dia 19. O MP quer saber, entre outros pontos, se haverá um eventual aumento dos repasses efetuados pela Municipalidade de São Paulo às empresas concessionárias de transporte por ônibus, com prejuízo ao erário. A SP Trans informou, em nota, que vai se manifestar sobre o assunto dentro do prazo estimulado pelo MP. O dia 30 de outubro está chegando, e o segundo turno das eleições também. Ontem falamos no Ônibus TV que iríamos atualizar a lista de cidades que iriam oferecer transporte público gratuito no dia da votação. Novas cidades, então, entraram na lista de municípios que têm transporte grátis. São elas: Curitiba, Maringá, Taboão da Serra no interior de São Paulo, João Pessoa e Campina Grande na Paraíba e Belém no Pará. Na Paraíba, o transporte metropolitano também será grátis. Sobre São Paulo, se vai ou não ter ônibus gratuitos, temos uma atualização.
O Ministério Público deu um parecer favorável, mas resta saber se a Prefeitura vai acatar e junto à SP Trans, se vai ou não liberar o transporte gratuito. Essa informação das cidades ainda será atualizada novamente em breve durante a semana. Eleições 2022. Vote certo! As obras da rodoviária de Maringá, que deveriam ter sido entregues no começo deste ano, vão ser prorrogadas até o fim do ano que vem. A reforma que começou lá no início de 2021 vai se estender até o fim de 2023. Isso porque a empresa que havia ganhado a licitação abandonou o serviço e a segunda colocada no processo licitatório assumiu as obras. Vários pontos da rodoviária estão em obras. Entre eles estão os banheiros. Por causa das obras, os sanitários foram deslocados para o piso superior da rodoviária. Antes, eles ficavam na parte de baixo. Nesta reforma será criada uma nova região dentro da rodoviária para as lojas. Mudanças estão sendo feitas também no piso, onde um novo revestimento está sendo colocado. A passarela do local também já passa por melhorias, mas falta ainda vários itens de acessibilidade. Segundo o portal da Transparência, a obra não chegou nem a 10% do total e ainda faltam muitas coisas a serem feitas. Mas nesse processo todo, uma grande mudança está por vir ali na rodoviária, que de fato vai impactar na vida dos passageiros que utilizam o ônibus. Hoje, no prédio principal, a rodoviária de Maringá é dividida em 3 setores. O primeiro e o terceiro, que ficam os ônibus de linha, e a parte central das plataformas, onde param os ônibus metropolitanos. Porém, isso deve mudar. O atual espaço destinado aos ônibus urbanos será em breve dado aos ônibus de linha. Com isso, o transporte metropolitano vai ser realocado para um prédio lateral, ali mesmo dentro da rodoviária, mas fora do piso principal. O anexo lateral já está em obras para receber esses ônibus. Outra coisa importante é o acesso dos ônibus, que deve ser reaberto na Avenida Tuiuti. Mudanças na climatização do local também serão feitas, onde aparelhos de ar-condicionado serão instalados. No piso de cima, será feita a instalação de aparelhos convencionais e no piso de baixo será instalado um ar-condicionado mais forte e potente para um refresco dos passageiros. O valor total da reforma está avaliado em R$10 milhões. Hora do resumo de notícias da semana. Foi destaque o interesse da Transacriana em operar a linha de ônibus mais extensa do mundo, que liga aqui o Brasil até o Peru. Falta apenas alguns ajustes e autorizações da NTT para o trecho retornar à operação, que era até então operado pela empresa Expresso Ormeno. Outro destaque foi o fim dos ônibus a diesel em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo anunciou o fim dos ônibus a combustão na capital paulista, e a partir de agora, só ônibus elétricos podem ser comprados na cidade. Porém, faltam ainda muitos esclarecimentos e, claro, isso vai criar uma batalha na cidade, com as empresas, por exemplo, apresentando resistência em relação a isso, já que a medida é vista como drástica e brusca. Outro destaque foi as primeiras imagens dos novos Apache VIP 5 do BRT Rio. Foi destaque e com exclusividade aqui no canal. Na NTT, uma operação visa mandados de busca e apreensão na agência. Já no Ceará, São Benedito, Princesa dos Inhamuns e Guanabara foram multadas por propaganda enganosa pelo DECOM. Aqui no Paraná, as empresas de transporte urbano em Londrina apresentaram um plano de renovação da frota, porém pedem um subsídio maior para a prefeitura. Por fim, 2 destaques que inclusive foram pauta aqui no JO de hoje: o péssimo transporte de Natal no Rio Grande do Norte e a reforma da rodoviária de Maringá, que vai se estender até o fim do ano que vem. Essas foram as principais notícias da semana. Assim encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Obrigado a você pela sua companhia, audiência e preferência. Logo mais às 9 da noite você confere o Bus Tonight, que destaca a Walkbus. Que fim levou a fabricante? Boa noite para você e um bom final de semana.